Pois, meu amigo telespectador, nós estamos conosco, está conosco aqui o Antônio Carlos Paludo, coordenador da 41ª edição do Panorama Socioeconômico de Bento Gonçalves, que é coordenado lá, editado pelo SIC, desde 1971. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, Friso. Boa tarde aos ouvintes, aos telespectadores. Me conta, como é que começou a história do Panorama Socioeconômico de Bento Gonçalves? Antes era hierarquia, né, Antônio? Sim. Depois passou a ser Panorama. A revista em si foi idealizada, então, pelo professor Ulisses de Gasperi, lá em 1971, né, no curso de Economia, né, na FERJ. Exatamente. Né? E de 1971 a 2004, a revista se denominou Hierarquia Socioeconômica, né? Onde então se fazia o ranqueamento, né? A Sim, hierarquia das recordo, maiores empresas. Eu recordo, né, Antônio, no seguinte: havia uma hierarquia, realmente um ranking, né? A maior empresa, havia vindo as outras. Aí no tempo da Drey ponteou a hierarquia socioeconômica naquela época, né? Ela era a primeira empreendimento, tinha uma disputa, a Aurora, depois aquelas disputas de potencial econômico da indústria vinícola com a indústria moveleira, né? Isso. De 1971 até então 2004, né, a revista denominou-se Hierarquia Socioeconômica, e 2005 a 2007, Bento em Dados, aonde que então mudou-se o formato da revista, né, não mais existindo o ranqueamento, e sim uma análise da conjuntura econômica, né, do município. E de 2008 então até 2012 mudou-se mais uma vez o nome da revista para Panorama Socioeconômico, dando um enfoque um pouco maior, né, questões culturais do município, né. Então, 2007 a 2008, então nós temos nesse formato que hoje tu podes ver aí pelas suas mãos. Tu tem ideia do porquê que houve essa mudança? Acabou-se com o ranqueamento lá, com a classificação das empresas segundo o patrimônio, lucro, faturamento, etc? Sim, alguns descontentamentos em si por algumas pessoas acharem que os dados ali não correspondiam à realidade, porque muitos queriam, né, aparecer nas primeiras colocações, né, e se ranqueavam uma determinada quantidade de empresas, né, e essas eram listadas. E aquela empresa que seria a seguinte lá, digamos, se ranqueavam as 100 maiores. E a 100ª já ficava descontente porque não aparecia seu nome aí, mesmo que tivesse respondido. Então houve esse descontentamento em relação a se os dados ali eram verídicos, e essa questão de não figurar o nome após aquela quantidade de empresas, né? Agora funciona de que forma? Como é que funciona tudo isso aí? Como é que são tabulados os dados? Quem recebe? Onde eles chegam, Antônio? O Centro da Indústria e Comércio, ele envia os questionários para as empresas associadas ou não ao SIC, né, que tem interesse em responder. Esses questionários retornam, né, para o Centro da Indústria e Comércio, né, lacrado no seu envelope, da forma que a empresa quer fazer esse retorno. E nós enviamos que este ano foi a Universidade de Caxias do Sul, que fez o campus de Bento Gonçalves, né, com os coordenadores, o Fabiano Larentes e a Cíntia Paese Giacomello, que fazem análise e tabulação dos dados, com métodos, critérios científicos, né, no maior absoluto sigilo. Certo. A participação é a indústria, comércio e serviços que participam. Isso. Como é que tem sido a participação de 100% das empresas de Bento? Quanto por cento participam desse panorama, enviam seus dados? Nós priorizamos associados, né, principalmente os associados do Centro da Indústria, né? E posteriormente nós enviamos para também empresas não associadas que queiram responder, né? Nós temos aí respondentes no total 15%.
Das indústrias de Bento Gonçalves. De Bento Gonçalves, isso, tá. Das indústrias totais. Certo. Isso, estatisticamente, que confiabilidade dá? Eu faço essa pergunta pelo seguinte: os telespectadores sabem que se faz avaliações estatísticas de pesquisas políticas de intenção de votos. Se pega lá 1.200 eleitores e se tem uma aproximação de 2%, 3% de diferença. E no meio de, que nem São Paulo, 20 milhões de eleitores lá, eles quase que acertam na mosca. Certo. Como é que faz isso? 15% me parece que é uma amostra extremamente considerável. Eu diria assim, poderia, minha opinião, Friso, serem respondidos mais questionários, sim, mais indústrias estarem respondendo. Porém, na amostra, Friso, esses 15% na indústria representam 60% do seu faturamento. Ah, tá. 15% das indústrias, mas em termos de volume econômico, faturamento, elas representam 60% do faturamento total da indústria de Bento. Exatamente. E a amostragem de 2011, nessa edição de 2012, que nós estamos analisando os dados de 2011, a amostragem total sobre o faturamento bruto delas foi de 45%. Isso dá uma boa representatividade e uma excelente base para análise dessas informações. E o comércio? O comércio, na amostra, é o que menos respondem, né? Por alguns motivos que nós conhecemos, mas o principal porque eles já têm uma pesquisa deles, né? Então, eles são os que menos respondem. E a indústria e serviços, né, mais ou menos no mesmo percentual, 43%, 44%, né, são desses dois setores. O que chamou mais a atenção do pessoal de coordenação de tabulação de dados, comparativamente com outras edições, em termos de crescimento de indústria, comércio e serviços, nessa edição de 2011, Antônio? Bento Gonçalves, apesar das dificuldades que nós temos, né, que nós estamos fora dos grandes centros comerciais, né, distantes, né, do eixo, né, principal aí no centro do Brasil, Rio, São Paulo, né? Logisticamente, Friso, nós dependemos única e exclusivamente das nossas rodovias, e aí quando nós falamos em rodovias, nós falamos em estradas, e como você mesmo faz os seus comentários, hoje as nossas estradas aqui da região são um reflexo do caos e da vergonha. Mas, apesar dessas dificuldades, da nossa carga tributária, que nós temos batalhado no dia a dia para que elas sejam melhoradas, né, questões de guerras fiscais, Bento Gonçalves continua crescendo, Friso, e continua crescendo acima dos níveis da região sul, principalmente do Rio Grande do Sul e do Brasil. Nós temos aí um crescimento de faturamento para a indústria de 10%, para o comércio de... Acima da média? Média do Estado, não, comparando com o próprio Bento Gonçalves. A indústria cresceu 10% com relação... Não, comparada ao ano anterior. Ao ano anterior. Comparado ao ano anterior. 10% comparado ao ano anterior, na indústria. 12,5% para o comércio, 12,5% e 23,5% para os serviços. E no PIB Brasil, de 2011, que representou 2,7%, o PIB do município de Bento Gonçalves é 4,7%. Então, apesar dessas dificuldades... Quase o dobro, é o dobro, né? Apesar de todas essas dificuldades, Bento Gonçalves continua crescendo, né, nesses bons níveis aí. Extremamente acima da média brasileira. Muito acima da média, isso. Nós temos empresários na qual eu comento, da nossa região, que têm os atributos de superação, né, de inovação, né, eles estão cada vez mais se renovando, né, e é isso que faz a diferença. Nós temos empresários que participam em entidades, né, na capital, em grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, que buscam informações, buscam analisar o contexto geral para trazer soluções para Bento Gonçalves, né? Pois é. Vamos falar um pouco do comércio. Eu vi números aqui, dados que me deixaram impressionados até. Nós temos
Em termos de utilização de mão de obra, o comércio chega a mais de 6.800, né? Sim. Com 2.400 e alguma coisa de empresas. Certo. Qual foi o crescimento do comércio mesmo? O comércio, em termos de faturamento, cresceu 12,5%. 12,5%? 12,5%. Uhum. E os serviços? Os serviços, 23%. 23? 12 e 10 a indústria? Isso. Que na média houve um aumento de receita bruta de 12%. Uhum. Tá, e o nível de empregos, Antônio, como é que tem se mantido a diferença entre demissões e admissões, etc. Tal? Pessoas economicamente ativas em Bento Gonçalves, 68% delas, 70% das pessoas com mais de 10 anos, né, que são consideradas economicamente ativas, 68% delas estão ocupadas. Então nós vemos um percentual de 2% que estão desocupadas. E aí nós poderíamos considerar isso como um desemprego, né? Estariam desempregadas. Comparando-se com a Espanha, por exemplo, que chegou a mais de 25%, 2% nem dá para se considerar, né? Exatamente. É verdade. Exatamente. Me diz uma coisa, o panorama socioeconômico pode ser visto, estudado, analisado, adquirido, sei lá, de que forma? Os interessados poderão fazer o download, né, no site do Centro da Indústria e Comércio, www.sicbg.com.br. Vamos repetir, www.sicbg.com.br, e você, amigo telespectador, pode baixar no seu computador todos os dados do panorama socioeconômico. No formato PDF, né, hoje formato mundial, né, de leitura. E também adquirir a revista, então, entrando em contato com o Centro de Indústria e Comércio. O Centro de Indústria comercializa ou ele... Comercializa a revista. Comercializa a revista. Então, amigo, está aqui Bento Gonçalves num panorama socioeconômico altamente confiável para quem precisa elementos, dados sobre a nossa economia, nosso nível de emprego, da indústria, comércio, serviço, faturamento, tributação. Inclusive tem vários dados aqui sobre a municipalidade, nível de arrecadação, investimentos, etc. Né? Tributos, aspectos culturais, né? Frota de veículos, né? É um trabalho amplo, né? Que retrata aí todo o potencial de Bento Gonçalves. Roteiros atrativos e atrativos turísticos, turismo de negócios, quer dizer, uma pesquisa que foi feita realmente que serve como uma bela ferramenta de trabalho para qualquer setor de atividade aqui de Bento Gonçalves. Mais alguma coisa que eu gostaria de destacar, Antônio Carlos? Olha, da minha parte, eu agradeço ao seu convite em estar apresentando a revista através do seu programa e disponibilizando esses dados para toda a nossa região, nosso município, aí, que é uma ferramenta muito importante aí para pleitear ações junto ao governo, aos governos municipais, estaduais, aí, que estamos precisando. Eu estou pensando, inclusive, Antônio, mandar esse panorama, um exemplar dele, mandar para o coordenador do DAER, para ver se ele toma jeito e fecha aquele buraco, aquela coisa abominável que tem ali no quilômetro 35,5 da RS 122. Lamentável. Panorama socioeconômico de Bento Gonçalves, parabéns para o SIC, parabéns para o Jordano Zanesco e toda a equipe do SIC de trabalho, a vocês que fizeram tudo isso aqui. É um orgulho para Bento Gonçalves poder apresentar uma revista desse nível, desse naipe. Muito obrigado, amigo telespectador. Não esqueça que hoje à noite, depois do Estilo 14, né, a TV Cidade reprisa o depoimento do prefeito Roberto Lunelli e do vice-prefeito Gentil Santa Lúcia na CPI das finanças que está sendo levada a efeito lá pela Câmara de Vereadores. Imperdível. Um abraço. Eu volto amanhã. Opinião. Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia. www.ludfor.com.br